Por gentileza, abram as Bíblias. Salmo de número 118, versos 15 a 17. Esse texto que nós vamos ler, o Salmo 118, versos 15 a 17, é um desses textos da Bíblia assim, que encantam a gente quando a gente olha para eles com mais calma. Um texto belíssimo. Eu estava hoje à tarde observando ele aqui, e em diversas traduções, eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui, mas acho tão extraordinário o modo como o salmista diz isso. É um desses textos que a gente deveria guardar no nosso coração, num lugar especial, pela forma como ele é colocado. Então, leiam esse texto, a gente vai ler aqui agora com calma, respirando nas pausas. Olha o que o texto diz, olha que coisa extraordinária, lembrando que isso é um salmo, era cantado pela nação. Imagina uma nação cantando esse negócio aqui, ó. Salmo 118, a partir do 15, olha que tremendo. Nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei. Pelo contrário, viverei e anunciarei as obras do Senhor. Amém. Pode sentar. Esse texto traz uma magnífica expressão. A casa dos justos. Essa expressão aqui, no original desse texto, no original hebraico, é extremamente profunda. É uma expressão que em hebraico tem diversas possibilidades de tradução. E olhando hoje no que eu tenho lá em casa, na biblioteca, comecei a procurar algumas outras informações sobre essa expressão. A casa dos justos, o texto que eu li aqui, a tradução que eu tenho, diz a morada, na morada dos justos. Outras colocam a morada dos justos, a tenda dos justos. Aí a pergunta que me fiz quando estava observando isso é: será que hoje as nossas casas também podem levar essa placa de identificação? Casa dos justos? Como é que a gente entende isso? Será que se a gente pudesse colocar uma plaquinha na frente da nossa casa, ela teria condições de levar esse tipo de ideia aqui? Aqui habita uma família de justos. Geralmente a gente pensa logo de cara assim, começa a dar uma certa coisa ruim, porque muito da nossa visão de justiça na Bíblia, ela vem, de certo modo, impregnada pela ideia de justiçamento. A gente vive muito mais como justiceiro do que como justo, porque a gente está sempre exigindo do outro uma justiça que a gente não é capaz de ter. Então a gente cria aqui as doutrinas que arrancam pescoços, as doutrinas que esfolam gente, essa coisa da gente sempre cobrar miseravelmente do outro aquilo que a gente nunca vai ter. Aqui a gente rompe terrivelmente com a ideia de justiça na Bíblia, até porque na Bíblia, tzedek no hebraico, justiça, é um mundo colocado em ordem, em estado de equilíbrio. Não é aquilo que eu busco como uma perfeição inatingível, é aquilo que em Cristo eu consigo atingir pelo fruto do Espírito. Portanto, apesar dos meus problemas e das minhas crises, não sou justo porque sou bom, sou justo porque fui justificado, e fui justificado em Cristo. Portanto, a minha casa pode atingir essa glória. Amém? Deu para entender? Essa é uma primeira ideia para a gente entender isso aqui. Um dos maiores tradutores e pesquisadores da Bíblia, um alemão chamado Louis Alon Schockel, fez uma tradução desse texto aqui que eu achei tremendo. Olha o que ele colocou: escutai clamores de vitória nas tendas dos vencedores. Olha que tradução. Escutai clamores de vitórias nas tendas dos vencedores. E qual é o clamor? A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor é sublime, a destra do Senhor faz proezas. Não hei de morrer, mas viverei para contar as façanhas do Senhor. Não é tremendo? Olha que coisa interessante, esse texto carrega um cântico com um outro cântico embutido dentro. Eles começam a cantar várias coisas, rendem graças ao Senhor, aquela coisa toda, e dentro desse cântico eles trazem a memória de um outro cântico. E esse outro cântico é: a direita de Deus faz milagres, a destra do Senhor me sustenta. É como se eles dissessem: ninguém pode parar alguma coisa que Deus colocar em ação no cerne da minha casa, porque é o braço de Deus quem me apoia, é o braço de Deus quem me sustenta, é o braço de Deus quem cuida da minha casa, é o braço de Deus quem se estende para me dar a proteção que eu preciso e também coloca por baixo para segurar essa casa quando ela ameaçar cair. É impressionante a ideia desse salmo aqui. E eu estou trabalhando um pouco mais essa ideia porque quando a gente olhar para hoje, porque olhar para esse texto aqui é dar alegria, libertação, mas olhar para hoje é causar quase desespero, não é verdade? O hoje é violentamente, diametralmente oposto a isso aqui. Estava
pensando sobre isso, o mundo que a gente vive hoje, o mundo moderno, é profundamente marcado pelos conflitos familiares. A gente vive numa espécie de arena familiar constante, e muito por causa da decadência dos relacionamentos. A maioria das famílias hoje tem se transformado no mundo aí fora num mero ajuntamento de pessoas. Você encontra gente apenas que junta uma casa, faz uma coisa e tenta chamar aquilo de família. Está havendo uma espécie de luta travada contra tudo que é família, começando pelo próprio conceito dela. A ideia que se tem hoje é que não se pode mais trabalhar a família dentro de uma ideia. É preciso ter a família a coisa mais aberta possível, o que por si só já é um problema com o próprio conceito da família. Então eu tenho ajuntamento de gente, eu não tenho família. E quando isso acontece, já se cria uma séria crise de identidade na instituição família e nas pessoas que estão lá dentro. Esse tipo de crise tira de nós a alegria e o equilíbrio. Aqui nasce o desespero ontológico, o desespero do ser. Os inimigos da família estão se multiplicando numa velocidade assustadora. E aí a pergunta que fica é essa aqui, seremos condenados no tribunal da história pelo crime de destruição da família, ou seremos reconhecidos como defensores de uma ideia de Deus? Essa é a pergunta que deve reverberar na nossa mente, na nossa reflexão de hoje. Nós vamos nos envolver junto com o mundo aí fora num acelerado processo de destruição da família, ou a gente vai de fato defender a família como casa de Deus? Estou colocando isso, sabe por quê? A igreja não defende a família quando faz guerrinha de Facebook com o mundo lá fora. A igreja não defende a família quando apenas bota uma camiseta, eu amo a família, ou um adesivo, a minha casa do Senhor. Isso são só táticas de marketing, guerra de propaganda. A igreja defende a família quando ela continua com uma casa feliz, estabelecida na palavra de Deus e mantendo a sua casa como um testemunho que os outros veem, não que a gente expõe. É diferente, é de lá para cá, não daqui para lá. Não é quando eu assumo uma guerrinha com o mundo. A sensação que eu tenho é que o mundo está ficando numa imbecilização angustiante. Você conversar com algumas pessoas nos aeroportos da vida, nos encontros, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo como se todo mundo estivesse na 5ª série, com aquelas guerrinhas de se você não fizer o que eu falo, eu te dou língua e saio correndo. Não está assim a sensação? As brigas, as intrigas são coisinhas tão medíocres, tão pequenas, tão esquisitas. Não há argumento, não há profundidade. O que há é apenas uma troca de gritos, como se a gente fizesse uma birra de cá e outra birra de lá. Gente medíocre, da mente pequena, rasteira, uma espiritualidade esotérica, mística, mais parecida com feitiço do que com igreja. Nós estamos cada vez mais bebês espirituais e é preciso voltar a ser gente de carne e osso, com os pés fincados no chão, o coração nas escrituras e a cabeça nos mais altos céus. Isso gera na gente profundidade suficiente para estabelecer no mundo aquilo que Deus chama de família. Que a nossa igreja seja feita de famílias inteligentes. Amém? Que não precisam cometer um suicídio intelectual para ser cristão. Eles podem ter a profundidade das escrituras, sem que isso mate a chama da sua alma. Nós somos casas de justos, e é lá que a nossa vida precisa ter testemunho, para que o mundo saiba que aquela casa é de Deus. Tem um escritor chamado John Celto, que ele escreveu assim, no final, a nossa sociedade será definida não somente pelas coisas que criou. Olha que interessante. No final, a nossa sociedade será definida não somente pelas coisas que criou, mas principalmente por aquelas que se recusou a destruir. Olha que tremendo. Ou seja, a gente não vai ser conhecido lá na história, nas páginas da história, digamos que Cristo não volte nos próximos anos, nós não seremos reconhecidos aqui como Catedral da Família, como uma igreja que apenas lutou para não destruir uma série de coisas, mas principalmente para permanecer. Lutamos por algumas coisas, aqui estabelecemos algumas verdades, aqui estabelecemos coisas de Deus e da graça de Deus, lutamos para manter a bandeira do Evangelho, o casamento como instituição criada por Deus e honrada nos nossos lares. Está dando para entender onde eu quero chegar aqui? É importante a gente entender isso. A grande verdade bíblica da condição humana é que Deus ama a família. Deus pensou o homem dentro de um ambiente familiar. Deus podia ter enviado Jesus ao mundo por N situações, mas Ele escolheu uma casa, um lar humilde como o meu e o seu. Deus conhece a realidade familiar do cotidiano da semana. É bonito saber disso. Deus se revela através de uma família feliz e abençoada. O problema é que não faltam inimigos quando a destruição da família se apresenta. Eu fiz uma listinha pequena, a indiferença, as drogas, as más companhias, relacionamentos abusivos, são todos inimigos da família que se levantam todos os dias dentro das nossas casas.
E o fato de sermos cristãos não nos imuniza disso. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia não é uma vacina espiritual para que você não seja atingido pelo vírus pior do que o corona que existe, que é o vírus de famílias destruídas dentro de casa. Essas coisas atingem crente. A questão é, não somos destruídos, porque essa mão ainda nos sustenta, essa mão direita ainda nos preserva. Mesmo sendo atingidos, a gente sai vivo e com uma nova história para contar. Essa é a diferença. Se a gente entender isso, a gente não cria fugas da fé, como muita gente faz. Por isso que está uma crise tão generalizada hoje. O inimigo faz de tudo para aniquilar os nossos lares. A família hoje vive em estado de alerta. Agora olha o que eu escrevi aqui, ó. Nenhum inimigo da família pode prevalecer quando as nossas casas são marcadas pelo amor. Amém? Por uma razão muito simples. Lá na sua primeira epístola, o apóstolo João definiu Deus como amor. Deus é amor. Portanto, se a sua família for baseada em amor, será baseada em Deus. E quando é baseada em Deus, você vai cantar esse salmo. A poderosa mão de Deus ainda está sobre a minha casa. A mão direita do Senhor ainda me abençoa. Por uma razão simples. A minha família é baseada nele. Baseada no amor verdadeiro. Quando a gente está firmado no amor, enraizado na misericórdia, embasado na palavra, aí a gente tem força para destruir as fortalezas de hoje. O que fica para nós aqui hoje é lutar todos os dias por essa verdade. Minha família permanecerá. Você crê nisso? A minha família permanecerá. Eu acredito nessa palavra. Minha família permanecerá. O mundo é de perdas, mas a minha família permanecerá. O século é o pior possível, mas a minha família permanecerá. O futuro é nebuloso, mas a minha família permanecerá. Nós estamos em guerra de homens contra mulheres, mas a minha família permanecerá. O século pode dizer não, mas a minha família permanecerá, porque eu sei em quem tenho crido. Você crê nisso? Eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas rapidamente, para a gente entender isso, da minha família permanecerá. Primeiro, guarde isso aqui, ó. Minha família permanecerá quando eu entender que ela tem valor e não preço. Amém, irmãos? A minha família permanecerá quando eu entender que ela tem valor e não preço. O mundo de hoje é marcado pela inversão violenta dos valores. É o que eu chamo de sociedade do preço. Nós vivemos na era do consumismo. Muita gente acredita nessa era que pode comprar até o amor. Lembra que antigamente as etiquetas das roupas iam por dentro? Agora é grande por fora, que é para todo mundo somar quanto você tem para comprar, não é? Nós vivemos nessa época do preço. Em alguns lugares é capaz de você apertar a mão de alguém e ouvir o barulhinho daquele negocinho que marca o preço, né? Daquela maquininha. A gente passa a vida inteira tentando maximizar, precificar as coisas e as pessoas. Atingimos mais ou menos por isso. Há muita gente que tende a acreditar que o sucesso da sua casa é medido pelo carro que você estacionou lá embaixo. É medido pela forma como você se veste, essa coisa toda. Isso não passa de cortina de fumaça, às vezes, para esconder os piores casamentos. Porque não adianta nada você ter uma mesa belíssima, de mármore importado, se você não sabe qual foi a última vez que almoçaram juntos, felizes, sobre aquela mesa. Não é? O que adianta ter um lustre extraordinário, fantástico na casa, daqueles que até quando a sua visita chega lá, nem olha para você, olha só para as coisas que você tem. Que diferença faz ter, mas não ser? Numa era de consumismo, muita gente acredita que pode comprar o amor. A sociedade do preço perdeu a consciência de que o outro é humano, é gente e não coisa. De que coisas você pode perder, você não pode perder a gente. Perca até seu emprego, mas não perca sua esposa, sua família, seu filho, sua filha. Perca, mas não perca a gente. É isso que Deus vai cobrar da gente. Gente, não coisas. Quando você achar que pode comprar o cônjuge, então já não existe amor. E sim uma relação comercial, onde o outro é visto como um objeto descartável depois do seu mero prazer. Nós vivemos nessa geração de gente estranha, complicada. Aliás, uma coisa que me encanta na Bíblia, quer ver só, extremamente profundo, é que quando você olha para Jesus, o que você encontra nele, olhando para o Jesus da Bíblia, é extremamente humano, é carne, anda com as pessoas, o verbo se fez carne, conversa com elas. Você vê Jesus dormindo, você vê Jesus visitando o velório, você vê Jesus parando de pregar para segurar a criança no colo, você vê Jesus numa humanidade intensificada, que reconhece relações, toca a gente, abraça, se aproxima. A gente está vivendo hoje uma geração estranhamente na igreja, inversa ao de Jesus. É estranho isso. Você olha hoje, você quase não tem relacionamento com as pessoas. Dificilmente a gente conversa de fato. A gente manda um zap, não é? A gente tem conexão sem presença, aproximação sem intimidade. A gente tem amigos dos quais nunca viu a cara. A gente está cada vez mais uma coisa virtual, uma identidade da internet. Cada vez menos gente. A gente está virando demônio. Sem corpo, sem vida, sem aproximação, sem abraço.
Que os seus abraços sejam abraços de Cristo, curando gente que não tem mais identidade. A gente é chamado para se aproximar, para estar perto de gente, para gostar de pessoas. E é essa aproximação que vai transformar a gente em gente que luta para que a família permaneça. Olha que coisa interessante, a sociedade do preço é especialista em ilusões, é uma geração viciada em marketing, tenta vender aquela ideia de que família que ri unida permanece unida o tempo todo, aquela famosa família de comercial de TV, todo mundo bonito, sentado numa mesa, sorrindo, com as xícaras tudo iguais. Acho que lá em casa não tem nenhuma xícara mais igual. A gente sempre quebra as xícaras, já perceberam isso? A gente vive nessas sociedades dos comerciaizinhos, onde os sorrisos são perfeitos, tudo é milimetricamente lindo, todo mundo sorri. Interessante que em comercial, todo filho obedece os pais, chamou, eles vêm. Eu nunca vi isso, né? A gente vive numa geração que quase não tem mais isso, está se perdendo a coisa. Gente, nós precisamos voltar a entender que isso não é um mercado. Ninguém aqui está na vitrine, não tem prateleira aqui, nem a de cima. Aqui é todo mundo humano e na humanidade da vida a gente se encontra no pior que tem. É crise, problema, angústia. Se a gente se juntar para contar problema, a gente cria uma sociedade da depressão. Por isso que a nossa família não tem preço, tem valor. Ninguém pagaria o preço que você de fato tem, até porque Cristo já pagou por nós o preço, e nós estamos aqui hoje livres para adorá-lo pelo que Ele é. Ele sim conhece o nosso valor e não o nosso preço. Talvez a pergunta do século seja essa aqui, ó. Ainda vale a pena construir uma família? Já parou para pensar nisso? Hoje à tarde eu estava vendo nos meus arquivos lá, encontrei uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há uns anos já atrás. Essa pesquisa provavelmente já está até defasada, mas eu achei interessante a ideia. Colocou assim, ó: se você pudesse começar tudo de novo, teria uma família? 70% respondeu não. Imagina. Agora, como é que se começa de novo sem passar pela base do começo, de todo o começo ali, que é de fato a família? Ou seja, estamos numa era de gente tentando existir por combustão espontânea, gente tentando existir pela própria força. É um haja luz. Como eu vou dizer haja luz se eu nem tenho essa luz? Olha o nível que a gente está vivendo, uma geração esquisita. Fiquei sabendo de um grupo que estava numa faculdade dizendo que o objetivo principal era trabalhar a cabeça dos jovens para que eles se tornassem, mesmo que velhos, cada vez mais jovens. E que os velhos de hoje regredissem a ponto de se tornarem cada vez mais adolescentes. Agora pense, eu chego à idade da velhice, a idade espetacular do conhecimento, da formação humana. Nelson Rodrigues dizia assim, ó: eu tenho um conselho aos jovens: envelheçam o mais rápido possível. O quanto antes. Sabe por quê? Porque se chega a um tempo onde você tem mais conhecimento do viver. O problema da vida é que ela apronta com a gente. Quando você está pronto, já está na hora de morrer. Aí é difícil. Agora vejam os projetos de hoje. Chegar à velhice sendo adolescente, tipo uma espécie de retardo mental. Essa é a mentalidade que se tem hoje. Cada vez mais a gente cria fugas do lugar onde está. E esse gera o maior problema filosófico da vida. Eu sempre estou brigando comigo porque nunca estou no lugar onde eu vivo. Então quando eu estou aqui no presente, eu sonho com o passado ou projeto futuro. Quando eu chego no futuro, que ele deixou de ser futuro e voltou a ser presente, eu estou com raiva dele no passado. Eu nunca sou quem sou. Aí Eclesiastes 3,15 já matava isso. O que é presente já foi passado. E o que há de ser futuro também já foi passado. E Deus pede conta do que passou. Não dá para entender Deus. Ele vem antes do começo, depois do fim. Por isso que a gente está nele. Porque Ele conhece o valor que a gente tem. Na mão dele é que a gente pode cantar algum cântico de vitória. A gente só está aqui hoje por causa disso. Às vezes a gente pergunta assim, mas como é que a gente definiria uma sociedade do preço? Eu fiz algumas coisas. Olha, é a sociedade dos rótulos, é uma geração que não avalia caráter, ela avalia carisma, saldo bancário, são os escravos do lucro. Provérbios capítulo 11, verso 1, tem uma frase devastadora: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Olha que tremendo. A sociedade do preço é uma sociedade que mede você pela falsa ideia de sucesso que ela tem. Então toda e qualquer pessoa que vence, que é extraordinária hoje, é aquela pessoa que você olha de longe e vê números. Quanto mais números, melhor. Mais seguidores nas mídias, não é? Quanto mais aplausos. Ontem eu ministrei num evento na Umada, em Anápolis, um evento gigante de jovens que tem lá. E eu fiz uma brincadeira. Trouxe João, pastor Pedro, para hoje. Quando Jesus, em João 21, Jesus chega para Pedro e pergunta: tu me amas? E eu brinquei com eles assim: eu queria a imaginação de vocês emprestado por um tempo. Eu queria que vocês imaginassem Pedro hoje, vivo hoje.
Imagina Pedro, o apóstolo midiático mundial, conhecido por todo mundo, com a agenda lotada. Pedro com mais Instagrams, o cara mais seguido no Instagram do mundo, com o Facebook lotado. Pedro, dono do maior canal de YouTube do mundo, pescadores de gente. Imagina, Pedro com os podcasts mais tremendos que já imaginou, conversas com o mestre. Pedro sendo o cara famoso em todos os lugares, até hoje. Porque hoje de manhã saiu em todos os jornais e em todas as mídias a manchete garrafal assim, ó. Escândalo apostólico. Pedro nega Jesus. O que a gente faria? Imagina hoje. Imaginem as hashtags. Eu já sabia. Esses apóstolos, hein? Pedro traíra. Esse aí nunca me enganou. A gente faria isso. Só que a solução de Jesus para isso é tão tremenda. Jesus não quer nem saber quantas vezes ele fez, o que ele falou. Jesus dá uma volta, olha para ele e pergunta: tu me amas? Porque se tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Olha para quem Jesus ofereceu o cuidado da igreja. Para alguém triplamente fracassado. Jesus conhece o nosso valor, não o nosso preço. A gente só está aqui por causa de uma graça que conhece o nosso valor e não o nosso preço. Você só está vivo hoje porque Ele conhece a sua graça. E pela sua graça derramada em você, Ele sabe o seu valor, não é o preço. É tremendo saber disso aqui, ó. Sociedade do preço é uma sociedade que acha que todo mundo está à venda. É a sociedade de hoje, todo mundo está à venda. A sociedade do preço é aquela que confunde família feliz com casa bonita. É gente que acha que só de fato os mais vencedores são os donos das maiores casas da rua. Nem sempre é assim. A sociedade do preço não conhece o amor, a graça, o perdão. Agora olha que tremendo, uma família do valor não se vende à sociedade do preço porque ela conhece os seus ideais e a ética do reino. Então ela sabe que mesmo que ela não tenha uma estética maravilhosa, a ética dela respeita do reino. Então é a melhor que existe. Mesmo que ela saiba que a casa dela não é a maior da rua, no coração dela mora o maior do universo. Então ela não precisa se rebaixar aos padrões de hoje. Ela sabe quem é. Quem tem valor sabe que não precisa de preço. Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores teólogos da história recente da igreja, ele chegou a ser cardiologista da rainha na Inglaterra. E ele abriu mão de tudo isso para se tornar pregador do evangelho e pastor de igreja. E alguém perguntou para ele como é que foi. Foi muito difícil tomar essa decisão de abrir mão de ser cardiologista oficial da rainha para tornar-se pastor, pregador do evangelho. Ele disse: não houve qualquer problema. Eu simplesmente entendi que eu não poderia me rebaixar a ponto de continuar cardiologista da rainha, quando eu tinha o maior de todas as vocações, seguir sendo pregador do evangelho. Você tem valor, você não tem preço. Você não está aqui por causa de um rótulo, de uma etiqueta. Não é a marca da sua roupa que define seu caráter, é a graça. Você está vivo aqui hoje porque o seu valor excede em muito a qualquer rótulo, a qualquer preço, a qualquer mentalidade de hoje. Minha família permanecerá porque ela tem valor, ela não tem preço. Amém até aqui? Segundo, a minha família permanecerá quando eu souber exatamente qual é o valor que ela tem. É importante isso. Saber exatamente qual é o valor dela. Saber que ela tem valor e não preço é lindo, mas qual é o valor dela? É importante pensar nisso aqui, ó. Sua família, eu tenho um livro que está esgotado, provavelmente vai sair a nova edição agora em pouco tempo aí, chama-se Minha Família, Meu Tesouro. É importante lembrar disso. Qual é o nosso tesouro? Quanto vale isso aí, ó? Valor monetário ou essencial? Eu acho tremendo quando Adão, lá no Éden, ele, quando encontra com Eva a primeira vez, o nome que ele dá para ela não é bem um nome, é um trocadilho. Ishá, tirada do ish. É só um jogo semântico. Ela é mulher porque saiu de mim, é varoa porque saiu do varão. É quase que uma constatação óbvia do fato. Aí lá na frente, quando ele percebe todo o problema que arranja, toda a crise que começa através do pecado e tudo mais, ele entende o valor daquela mulher num nível que poucos maridos entendem no mundo. Daí ele põe um outro nome, Eva, que origem significa vida. Compreendeu ali que aquela mulher é a vida dele. Não cuidar dela é perder-se. Qual é o valor que você tem em casa? Quando você olha para os que você tem na sua casa, que tipo de valor você dá? Você já viu gente que é capaz de passar por cima do cônjuge quando ele está sofrendo com alguma dor e até dizer assim: não deve ser tudo isso não. Agora, se você arranhar a porta do carro do varão, ele fica possesso. Já viu? Eu estava dando um seminário para casais, pastor, numa igreja. A irmã falou para mim no final: pastor, ontem eu saí daqui, quase eu apanhei no carro. Eu falei: por quê? Eu bati a porta do carro, meu marido acabou comigo. Isso porque acabou de sair da primeira palestra de um seminário de casais. Para você ver como a coisa não funciona assim tão bem.
Eu brinquei com ela, falei, irmã, se ele gosta tanto de carro assim, usa gasolina como perfume, vai amar, né? Há muita gente hoje que é assim, apaixonada por coisa. Se você riscar o negócio... Gente, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar com isso? Não há nada mais importante na casa do que as pessoas que amam e convivem com você. Se a gente parasse um dia só para perceber o quanto é difícil alguém suportar a gente na nossa casa, já seria um exercício tremendo. Quer ver? Vou levá-los ao desespero agora, olhe para mim. Imagine se você, no dia a dia normal da casa, sem a roupa bonita para encantar o olhar dos outros, sem os perfuminhos, na casa, você, indivíduo comum dentro da sua casa, sem qualquer preocupação com as importações da estética lá de fora, você na sua casa, do jeito que é, comendo de boca aberta, sem passar perfume, com a camisa furada, de eleição, você em casa, pensa, o dia inteiro. Aí você tem pessoas que te amam e te suportam todos os dias na sua casa. Você é o pacote completo, a pessoa, os cheiros, os problemas e as crises. Todos os dias. E essa pessoa te ama. Agora, pior ainda, quer ver o desespero? Imagine que essa pessoa, casada com você há tantos anos, é a primeira pessoa que quando abre os olhos de manhã te enxerga na cama. Você já percebeu as pessoas 15 minutos antes de acordar? Completamente largadas, viradas, alguns conseguem fazer contorcionismos. Essa pessoa precisa receber o melhor que você tem, porque o pior que você tem ela nem recebe, é jogado nela o dia inteiro. Você podia por um minuto agradecer a Deus pela vida da pessoa que te suporta? Podia? Agradeça a Deus pela vida da pessoa que te suporta, que ama você, anda com você todos os dias, sabe quem você é. Suportai-vos uns aos outros. Frase de Paulo, suportai-vos uns aos outros. E aí, eu acho que Paulo, eu tenho para mim, assim como escritor, eu gosto de ver isso. Paulo pensa na frase lá na frente, então ele escreve assim, suportai-vos. Esse negócio sozinho não funciona. Em amor, aí ele entende. Sozinho a gente não consegue. Como o amor é divino, é pela graça de Deus potencializada em nós que a gente suporta o outro. É por isso que na igreja a gente ainda acredita que a família permanecerá. Porque lá fora qualquer coisa é sinal de explosão do casamento. Na igreja a gente aprende que essa união é para melhorar os dois. Aí a gente cresce na graça de Deus. Casamento é uma obra que nunca termina, é artesanal. Casamento é artesanal. Aos maridos, se sua esposa é ruim é porque você é péssimo artista. Casamento é artesanal, é feito com as mãos. É a gente quem faz, simples assim. Depois não fica olhando para a minha, tá linda porque eu cuido. Amém, irmão? Olha para a sua. O valor da sua família não está no que você pode contabilizar, mas exatamente naquilo que é incalculável, naquilo que não tem preço. É aí que está o valor da nossa família. Tem uma frase antiga que diz que a vida, nossa vida, não é medida pelo quanto a gente respirou, mas pelo quanto, pela própria vida, a gente ficou sem fôlego. Já pensou nesses momentos? Momentos extraordinários. Assim também é com o valor da nossa família. Não é uma coisa que se precifica, que se calcula, que se maquina. Não. É aquilo que realmente que não tem valor, aquilo que é incalculável. Quer ver uma coisa? Sabe onde a gente costuma dar exata dimensão desse valor? Quando perde. A próxima vez que você for no velório, preste atenção em quem perdeu. É por isso que eu não suporto discurso de velório. Tem um negócio que me dá nos nervos, é discurso de velório, porque é a hipocrisia na cara. Mas era tão abençoado, esse aqui era tremendo. Por que não falou para ele quando ele estava vivo? Já viu que às vezes os melhores discursos a gente fala quando o cara não pode mais ouvir? Se falasse acho que meia hora antes, talvez nem morresse. Não é verdade? A gente só fala depois que o cara morreu. É famosa aquela ideia do senhorzinho velhinho que disseram que ele estava com problema de audição. Lembra? Já ouviu falar disso? E aí arrumaram até um aparelho para ele. O aparelho estava funcionando, mas ele fingiu que não estava. Só para ouvir as pessoas conversando em torno do leito dele. Mudou o testamento 3 vezes. Olha que interessante. A gente vive nessa geração que parece que não enxerga o outro de verdade. Aí faz aquele choro, aquela coisa toda no velório e nem percebe o que está acontecendo. Que alguém ali foi perdido. E que não volta nunca mais. Nunca mais. Se tem uma coisa que até hoje mexe comigo quando penso na questão da morte, é essa expressão aí, nunca mais. Alguém que você perde, nunca mais volta. Você vai esperar perder essa pessoa que Deus te deu aí? Ou vai agradecer a Deus pelo fato dela estar aí com você? Você já conversou com algum senhor, senhora bem velhinho assim, que perdeu o parceiro da vida toda? Eu não estou falando desse que perdeu hoje e amanhã já tem uma fila com currículo para casar. Estou falando daqueles que perderam e continuam. Já viu? Eles parecem que brigam com a própria existência. A vida fica manca, é complicada. Falta metade, falta um pedaço, falta alguém.
Deus está perguntando para alguém seriamente aqui essa noite: você vai perder essa pessoa primeiro para agradecer pelo valor que ela tem? Ou você vai, a partir de hoje, valorizar a pessoa que Deus colocou do seu lado? Deus colocou alguém do seu lado e ele cabe perfeitamente no seu abraço. E ninguém mais cabe aí. Amém? Lá na Nova Zelândia eles dizem que tem uma frase, quando os pastores ou os padres fazem um casamento lá, eles terminam a frase dizendo assim, pastor, no final, né? Antes de mandar beijar a noiva, eles dizem o seguinte: olha, eu vos declaro marido e mulher, e que ninguém se intrometa nessa comunhão. Eu digo amém. Né, irmãos? É tremendo saber disso. Olha que fantástico, né? Algumas sogras precisavam estar aqui, mas deixa para lá. Ó, o valor da sua família não está em ações nas bolsas de valores. Está em ações do amor no cotidiano da casa. Você já viu que tem gente que fala: não, eu vou construir o futuro da minha família. Amém, tudo bem, perfeito, faz o que você quiser. Mas não se esqueça que as grandes ações não são as do dinheiro. São a de passar a mão no rosto de quem está sofrendo. A de se aproximar daquele que precisa. De estar próximo, estar perto. O valor da sua família não está na quantidade de carros que você possui na garagem, mas na quantidade de vezes que vocês andaram juntos no mesmo sonho, na mesma direção. O valor da sua família não está nas joias mais caras, está nas pessoas raras que habitam a sua vida todos os dias. E elas não são raras porque são difíceis de achar, mas porque não tem valor, não tem preço, é inestimável, está além de tudo que você possa imaginar. Qual é o valor que você dá para a sua família? Qual é o valor que você dá para a sua casa? Às vezes eu fico com a sensação, viajando por aí afora, de como é difícil a gente entender essa questão tão básica, tão óbvia, de valorizar quem está perto. Olha, grande parte da minha vida hoje é aeroporto, vocês sabem disso. Uma coisa que até hoje eu acho espetacular, quando eu estou numa dessas conexões que a gente fica esperando os voos, é observar as pessoas que recebem os amados que chegam. É fantástico. É incrível, a pessoa está ali naquela angústia, aquela sensação, aqueles 5 segundos antes daquela porta abrir, a pessoa amada chegar, é fantástico. É sempre a mesma coisa, aquele choro, aquele abraço, aquela lágrima. Eu vi uma cena esses dias que eu achei espetacular. Um senhor provavelmente veio buscar o neto ou a neta e se abraçaram durante um bom tempo e deixaram as malas para lá. E alguém até falou assim: nossa, só a mala, puxa a mala para perto. Ele não está nem aí para a mala, pode levar, irmão. Ele está com a pessoa que ele mais ama. Vai lá saber de mala, eu estou abraçado. E esse abraço aqui é maior do que qualquer coisa. A mala é quem ficou, não é? Não é lindo saber que essa nossa maior alegria é gente que você tem aqui? A gente não foi feito para a solidão. A solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Eu vi um outdoor em São Paulo que eu nunca mais esqueci. A solidão tem vantagens. O problema é que você não tem com quem dizer quais são, não é? Então você guarda para si. O bonito é essa coisa aqui, ó, essa celebração da gente estar junto, todos os dias trabalhando juntos. Que você saiba exatamente qual é o valor das pessoas que Deus colocou perto de você. Amém? Terceiro, olha que importante. Minha família permanecerá quando eu entender a dádiva do perdão, o valor do recomeço. Está aí um negócio dos mais difíceis na experiência familiar: perdão. C.S. Lewis escreveu que todo mundo sabe o que é o perdão e até prega sobre isso, até ter alguém para perdoar. É verdade, porque é lindo falar sobre o perdão. Dá para falar 1 ano aqui de mensagens extraordinárias sobre perdão. Complicado é quando eu tenho que fazer isso, quando a coisa me atinge, quando é pessoal, quando é para dentro. Aí é mais complicado. E a gente está vivendo num mundo que é marcado pelas enfermidades da alma. Muita gente marcada, muita gente ferida. Tem uma tradução antiga do texto de Provérbios 14, 13, que diz assim, ó: o riso pode mascarar um coração pesado, mas quando o riso termina, a dor permanece. Há muita gente machucada por causa disso. E sabe qual é o grande problema? Que quando não se perdoa, tem uma palavrinha chamada ressentimento. Significa literalmente ressentir. É sentir de novo. É guardar nos lugares mais escuros da vida, gerando um porão cheio de coisas podres e quinquilharias guardadas bem no cerne da alma. É viver uma angustiante era de desistência. Esses dias eu li em algum lugar que no mundo de hoje há mais suicídios do que assassinatos. Por causa disso, de grande parte dessa guerra com a vida, com as coisas. Mas aqui, essa noite, eu não quero nem tanto pensar no perdão enquanto relações familiares. Eu quero levar para um outro nível. Há muita gente na igreja profundamente ferida e marcada porque tem uma relação de não perdão com o próprio Deus. Algumas pessoas acham realmente que Deus as deve alguma coisa na vida, de modo que não perdoam o próprio Deus. É aquela sensação: Deus, e a gente sempre faz isso, né? Por que com e não comigo? Por que a coisa... E esse tipo de mentalidade jogada para Deus é extremamente perigosa. É muito perigoso isso. A gente vive numa era de desistência. Quer ver uma coisa?
Tem pessoas que vivem há tantos anos com uma ferida aberta no meio da alma, sofrendo tanto por isso, por não liberar perdão, verdade de verdade, que passa a vida inteira sem experimentar beleza, graça. Mesmo nas coisas felizes que tem, ela experimenta por um lapso de tempo, mas não consegue. Aí volta para a angústia do quarto fechado. Ressentimento, como eu disse, é sentir de novo, arrancar a casca da ferida. Existem 4 maneiras de você se destruir devagar e completamente. É ressentimento, a memória teimosa, é a inveja, é a dor diante do sucesso de alguém, é a vingança, a nossa justiça agindo equivocadamente, é quando em nome da justiça eu me transformo em justiceiro, e a ingratidão, que é a doença de não saber receber um presente. Deixa eu falar uma coisa muito séria a vocês aqui hoje, em nome de Jesus. Se tem uma coisa que pode desencadear um câncer da alma, chama-se ingratidão. A ingratidão é uma das piores coisas da vida. Fala a verdade para mim, tem coisa pior do que você investir em alguém, ajudar alguém, e ao final a pessoa dizer, não pedi nada. É horripilante, não é? Eu estava lendo um poeta que disse que, já viram aquelas discussões de cinema e de novela, que alguém dá um tapão na cara do outro, e a gente às vezes, meu Deus, isso aí nunca nem acontece na vida da gente, né? E o poeta escreveu, o que dói naquele tapa é o som, é o barulho. O barulho grita mais do que o tapa, é verdade. Porque ele joga na cara do outro, na força da mão, tudo que a palavra não teve coragem de dizer. O ressentimento é essa coisa que vai guardando aí. E aí você se torna ingrato, maligno, amargo, não gosta de nada, não gosta de ninguém, nenhuma festa presta, todo som incomoda, ninguém canta bem, ninguém prega bem, nenhuma igreja presta, não existe pastor perfeito. É aqui que eu passo a normatizar e generalizar os erros da vida. Tudo passa na minha retina preta, estranha, nebulosa. Nenhuma cor vira uma cor alegre de esperança. E essa coisa é tão ruim, que a tendência que tem é mascarar isso com a falsidade do sorriso. Os psicólogos dizem que é por isso que a gente mente tão fácil olhando nos olhos. Porque de tanto olhar para o espelho, no rosto, a gente aprende a mentir para o rosto. Mas as pernas e as mãos indicam, tremem, suam, entregam. É importante lembrar disso aqui. Olha que interessante. Cada uma dessas maneiras de autodestruição tem a mesma raiz, não perdoar. Não dá para mudar o passado, mas dá para mudar o final. Porque a palavra pode gerar em mim hoje e em você uma libertação capaz de arrancar esse peso. Tem um escritor antigo que diz que a vida nossa é como uma moeda. Você pode gastar do jeito que quiser, mas só pode gastar uma vez. E você vai gastar a única vida que você teve o privilégio de viver, guardando mágoas das pessoas, ou vai sair daqui hoje leve e feliz, deixando aqui as mochilas que não te pertencem e saindo daqui feliz, porque no alto da cruz Jesus garantiu para você liberdade e você pode sair daqui hoje feliz. Libertação por excelência. Esses dias eu vi na internet um pastor pregou um sermão que eu gostei demais do tema do sermão dele. Ele pregando sobre o perdão, o tema do sermão foi: traga o seu futuro de volta em 70 vezes 7. É verdade, né? O perdão funciona assim. Ele liberta, ele traz de volta o futuro. Ele dá a nós a oportunidade de não matar o amanhã. Sabe o que é mais estranho? O inimigo das nossas almas, sabendo disso, faz um modo de trabalhar sempre como se a gente fosse vítima, o tempo todo, como se o mundo fosse obrigado a girar em torno da gente. Ele é esperto o suficiente para tirar de você a ideia de que quando você perdoa, você liberta o prisioneiro. E vai descobrir que o prisioneiro que estava lá atrás das grades não era o outro, era você. E você saiu livre, porque essa graça te libertou. Paul Tillich, um dos maiores teólogos da história da igreja, diz que o perdão não é esquecer, é lembrar para depois esquecer. Não é um primeiro esquecimento. Eu lembro, trato, curo e levo isso como testemunho. Aí posso falar disso sem jogar na cara de ninguém, porque isso é libertação para mim. Eu queria que você lembrasse de uma coisa aqui hoje. Em nome de Jesus, a minha família permanecerá, porque a Bíblia garante para mim na primeira epístola a João, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a nossa família vai permanecer. A minha família permanecerá porque eu sei que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então o meu valor muito excede aquilo que eu posso atingir. Então eu entrego nas mãos daquele que está acima de tudo e de todos. A minha família permanecerá, porque mesmo que os males, as crises, os problemas, as dores, as angústias se avolumem hoje, elas não têm o poder de parar aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós estamos aqui hoje porque Deus está trabalhando nas nossas casas. Sabe o que é estranho, irmãos? A gente vive numa igreja hoje, quando eu falo igreja, não apenas aqui, mas igreja Brasil, igreja como um todo, nós vivemos numa igreja que parece que perdeu o impacto da pregação, da palavra. Eu tenho orado para que Deus gere no coração da igreja, os ouvintes, para com a pregação, o mesmo impacto que gera com os louvores.
Você já percebeu que o povo, quando você canta um hino aqui, ó, e o povo gosta, na mesma hora vira doutrina, e ai de quem falar contra. Você pregar contra o hino que o povo gosta hoje, você está morto. Mesmo que seja herético. Se eles gostarem, acabou, vira doutrina, é quase uma tatuagem da alma. Como eu queria que eles reagissem assim com a pregação. Imagina uma pregação que venha, fale a palavra, exponha a palavra e os irmãos se apaixonem por aquilo e levem para casa. Como seria tremendo se a gente cantarolasse o que a palavra foi pregada. Porque não é o louvor que abre a palavra, é a palavra que libera louvor. É o contrário. É fundamental a gente entender isso. Quando essa coisa está colocada em ordem, aí a palavra gera em nós o quebrar dos grilhões, a liberdade para voar. A igreja é chamada a entender essa verdade. Quando isso acontece com a gente, aí a nossa casa permanece. Sabe por quê? Porque ela está fincada sobre a rocha, descem os rios, sopram os ventos, ela não cai, porque a base dela é indestrutível. A maré flui e reflui, mas a rocha permanece para sempre. Ninguém consegue destruir a rocha. Onde é que você está firmando a sua casa? Onde é que você está firmando as suas bases? No achismo que impera na internet? Onde você está fundando as suas casas? Nas melodias bonitas e cantadas, mas que nem sempre condizem com a verdade da palavra. Só há um lugar onde você deve manter a sua casa para que você possa se levantar hoje e dizer: minha família permanecerá. É a palavra. Se você se mantiver na palavra, sua casa permanece. Se você te mantiver na palavra, sua casa não cai, ela não é destruída. Ela passa pelos piores problemas, mas ela permanece, porque ela aprende a tirar lições da crise. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, com a sua casa, com a sua família, para que Deus nos dê aqui hoje a capacidade da gente sair daqui vivenciando tudo isso que a gente ouviu até aqui. Amém? Vivenciar tudo que a gente ouviu até aqui. Escuta uma coisa aqui, ó. Nós vivemos numa geração que está fazendo de tudo para acabar com todo e qualquer tipo de profundidade. É uma geração que tem medo da profundidade, apaixonada pelo raso. Nós temos uma geração de gente morrendo afogada em poça d'água. E o raso, o interessante do raso é que ele une todo mundo perto do raso, a sensação de ver o fundo da água. É simples assim. Já viu gente que chega perto do riacho e fala: nossa, dá para ver o fundo. Aí pisa tranquilo, porque sabe que não vai afundar. Já o medo que dá quando você não sabe a profundidade de um rio. Já percebeu nisso? Primeira pergunta que faz: qual que é a profundidade disso aí? 2, 3 metros, misericórdia, nem chego perto. Aí quando a gente começa a jogar um pouco mais de profundidade da palavra, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Muita gente morrendo de medo de morrer afogada. Só que eu quero te dar uma certeza aqui hoje. A palavra é o único oceano mais profundo do que o próprio conceito de profundidade. Mas é o único que você nunca morre afogado, mesmo sem saber nadar. Quanto mais profundo você chega, mais você sobe, porque essa graça é leveza pura e ela liberta para a gente abraçar a profundidade. Nunca tenha medo da profundidade de Deus. Amém? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família? Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui, por poder termos, Pai, essa verdade que esse salmo foi cantado para nós aqui hoje. A tua destra age, a tua destra é poderosa, e nas moradas dos justos, nas tendas dos justos, nas nossas casas, haverá cânticos de vitória, de celebração e de alegria. Por uma razão simples: a minha casa permanecerá, porque ela não tem preço, ela tem valor, e o valor dela já foi pago, Pai, lá na cruz do Calvário. É incalculável, é muito mais do que possamos imaginar, mais do que isso. As nossas tendas são tendas do perdão, lugar da graça, do recomeço, da gratidão e da vida. Que a gente saia daqui hoje com o coração reconciliado, que haja nessa noite uma nova noite, para novo amanhecer. Que em nome de Jesus a gente saia daqui hoje com o coração cada vez mais aquecido pela tua palavra, com maridos e mulheres convertidos uns aos outros, pais e filhos convertidos uns aos outros, para que uma grande e poderosa obra seja feita na sala, no quarto, na cozinha de cada filho, cada filha que aqui está. Que o pior que há no mundo não encontre espaço para crescer nas nossas casas, Pai. Que as nossas casas sejam casas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que a gente habite lá no lugar de paz. Que os vizinhos percebam que a nossa casa não é apenas um lugar onde a gente fala, mas não faz. Que nossa casa seja um lugar que a gente talvez nem fale, mas a gente faz. A gente vive para a tua honra, para a tua glória. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.